Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo novamente a esse canal. E aí, você já orou hoje? Esse canal aqui, como eu sempre falo, ele foi criado com o propósito de ensinar, de incentivar você a ler a Bíblia no aconchego do seu lar. Aqui nesse canal aqui, eu trago temas para você de A a Z. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia pensa, o que Deus pensa sobre diversos assuntos. São assuntos talvez que você tem vergonha de chegar no seu líder religioso, no seu pastor, no seu apóstolo, no apóstolo da sua igreja e perguntar sobre aquele determinado assunto. Mas nesse canal aqui você aprende de uma forma didática, que eu te dou o capítulo, o versículo e faço perguntas sobre o tema. Com capítulos e versículos você verifica na sua casa, na sua Bíblia e junto com a sua família todos os temas. Aqui nós já finalizamos a letra A, finalizamos a letra B, a letra C e estamos dando fim à letra D. Como eu falei para você, são temas de A a Z. É bastante interessante esse canal aqui. Você pega os textos bíblicos que você vai verificar na sua casa e tirar suas conclusões a respeito do assunto. Como eu falo, tirar suas conclusões. A Bíblia não é um livro interpretativo, tá? Você interpreta da maneira que você achar que é melhor. Não, a Bíblia é um livro guia, tá? Quando eu falo tirar suas conclusões, é que você vai ler lá no texto e você vai ver o que realmente o texto está falando dentro do contexto. Não vale a pena você fazer teologia de um verso só. Ler apenas um verso e fazer uma teologia inteira dentro daquele verso, tá? Sempre é bom você ler o texto dentro do contexto, tá bom? Que Deus te abençoe, tá? E vamos pro tema de hoje. O tema de hoje, o tema passado, eu falei sobre o divórcio, né? Quão importante um casal ter um diálogo, conversar antes de tomar qualquer decisão. O marido saber respeitar a opinião da mulher e vice-versa, a mulher respeitar a opinião do homem. Sempre ter um diálogo, conversar, porque o diálogo e o respeito, ele consegue... Você consegue entrar e sair em qualquer lugar, tá? E isso também serve dentro de um relacionamento, tá? Ou seja, você respeitar as opiniões, tá? Por mais que você discorde, mas você discorda com uma maneira singela e com classe. E faça a pessoa mudar o seu ponto de vista. Faça a pessoa que, se ela estiver errado, entender de uma forma diferente. Então, no tema passado eu dei todas essas pautas que eu estou te dando aqui agora sobre o divórcio. De lá eu te dei o capítulo e versículo que a Bíblia fala, o que Deus pensa sobre o divórcio e qual é o conselho de Jesus sobre o divórcio. Vá lá no tema passado, verifica na sua Bíblia e tira suas conclusões para o certo, tá? O tema de hoje, eu irei falar para você, o tema de hoje iremos falar sobre dízimos. O que a Bíblia fala sobre dízimo, né? Hoje vamos falar especificamente sobre o dízimo, tá? Por que Deus instituiu isso na Bíblia? Por que tem esse tema na Bíblia, dízimo, a 10ª parte de tudo que você ganha? Primeiro, vou te dar uma explicação, motivo primeiro. Nós, seres humanos, depois da entrada do pecado nesse mundo, nós adquirimos a natureza pecaminosa e nós viramos, por natureza, egocêntrico e temos sensação de posse, achando que tudo desse mundo é nosso, sendo que Deus é dono de todas as coisas. Por exemplo, a sua casa. Sua casa é feita de bloco. Bloco é terra e a terra é de Deus. A palavra de Deus, o guia, fala isso. Então, todos os seus recursos, quem te dá o ar, quem te dá saúde, quem te levanta todos os dias. A Bíblia fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã quando você se levanta. Ele está te dando uma nova oportunidade para que você possa se voltar e dedicar a sua vida a Ele. Então, tudo vem dele, sua saúde, você pertence a Ele, porque você é criatura dele. Então, quando Ele instituiu o dízimo, Ele instituiu para que possa tirar um pouco do egoísmo do ser humano, sensação de posse. Então Ele fala, eu te dou 90% do que você ganha, fica para você fazer o que você quiser, e me dá 10%, só para te tirar o materialismo, você achar que tudo é meu, é meu, é meu. Ele te colocou aqui nessa terra como um mordomo, né? Você cuida do que é dele. Então Ele te pede essa 10ª parte, não para que você está sustentando uma doutrina religiosa, ou um templo religioso, ou um pastor. Não. Ele tira essa 10ª parte para mostrar para você que você depende dele, para mostrar para fazer você lembrar que nem tudo é seu, entendeu? Então ele só te mostra, ele só tenta te moldar a dádiva de devolver, retribuir aquilo que ele te deu, tudo que ele te dá. Então tudo vem das mãos dele. Por isso que ele instituiu essa bênção sagrada que é o dízimo, tá bom? O dízimo ele não tem propósito de tirar o seu dinheiro ou pegar o seu dinheiro, porque Deus não precisa. A Bíblia fala que Deus ele é dono do ouro e da prata, ele é dono desse mundo, tudo que pertence aqui é dele.
então ele não precisa do seu dinheiro. Então, como eu já falei, ele só instituiu essa maneira na Bíblia para que tire um pouco do seu egocentrismo, do seu egoísmo, da sua sensação de posse, tá bom? Falando isso, eu vou dar entrada no tema sobre o dízimo e eu elaborei algumas perguntas, o que a Bíblia fala sobre o dízimo. Vou te dar capítulo e versículo para você verificar na sua casa, com a sua família, como esse canal sempre faz, tá bom? Vou te falar aqui o capítulo e versículo que a Bíblia fala sobre esse tema, o dízimo. Deixa eu pegar aqui minha Bíblia e vou te ler algumas perguntas que eu elaborei e vou te dar o capítulo e versículo. Primeira pergunta sobre o tema dízimo, fala assim: como Deus considera o dízimo? Olha que pergunta interessante. Como o nosso Deus considera o dízimo, tá? Isso você vai encontrar no livro de Levítico, tá? Livro de Levítico, no capítulo 27, do versículo 27 ao 30. E lê também o 32, tá bom? Então, qual a pergunta, Tom? Como Deus considera o dízimo? Como Deus considera o dízimo? Então, você vai lá em Levítico, no capítulo 27, versículo 27 ao 30 e o 32 também. Tá bom? Essa é a primeira pergunta do dízimo que você vai encontrar lá na Bíblia e verifica na sua casa. Verifica, por favor, vá lá e verifica o que a Bíblia fala, tá? A pergunta é como Deus considera o dízimo. A segunda pergunta fala assim: onde devemos entregar o nosso dízimo? Olha que pergunta interessante. Onde eu e você devemos entregar o dízimo? Aí você vai lá ver isso lá em Malaquias, no capítulo 3, tá? Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Ah, mas Tom, eu entrego o dízimo para uma determinada igreja ou um local, no local e o pastor é ladrão, ele rouba. Querido, faça a sua parte, tá? Porque todas as coisas que acontecem nesse mundo estão sendo anotado. Você já viu falar quando você era criança da Bíblia, seus pais contando para você que você tem um anjinho da guarda? Na verdade, você não tem um anjinho, é um anjo da guarda mesmo você tem. Além desse anjo ser um anjo da guarda que ele te guarda, te protege de todo o mal que acontece nesse mundo, ele também é um anjo relator. Ele anota tudo o que acontece na sua vida diária, tá? Tudo que acontece, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Quando você cai no sono profundo, ele fecha a caderneta daquele seu dia e leva para o céu. E lá, o Cristo, Jesus, ele anota no seu livro da vida tudo que aconteceu durante aquele dia. E assim vai sucessivamente até seu último dia aqui na Terra, até seu último suspiro de vida. Esse anjo está anotando. Quando você dá seu último suspiro de vida e você vai descansar no pó da Terra, aquele anjo fecha a caderneta daquele dia, seus últimos anos na Terra, e leva para o céu. Cristo escreve seus últimos dias aqui na Terra no livro da vida e guarda na prateleira celestial o seu livro da vida, para que quando ele volta você vai ser julgado de acordo com o que está escrito naquele livro da sua vida. Ok? Você será julgado sobre aquilo lá. Então, além desse ser um anjo da guarda, ele também é um anjo relator. Então, tudo está sendo anotado, querido. Não se importa se você está dando seu dízimo no local e a pessoa rouba. Ele vai ter que prestar conta para Deus. Faça a sua parte, tá bom? Faça a sua parte. Seja fiel a Deus, que Deus será fiel a você. Faça a sua parte. Não liga. Faça isso. Entrega. Faz a sua parte. O que a palavra de Deus, o que o mapa diz, que é o guia, a palavra de Deus. Faz o que o mapa diz. E não se preocupe com os pecados dos outros, que eles pagará pelos seus atos. Só faça a sua parte, tá bom? Esse é o conselho que eu te dou e é o conselho certo que pode se seguir, você vai se dar muito bem. Não liga, só faça a sua parte, tá bom? A segunda pergunta fala assim: onde devemos encontrar o dízimo? Repetindo a segunda pergunta, você vai ver no Malaquias, tá? Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. Verifica lá na sua Bíblia com a sua família, tá bom? A segunda pergunta do tema ainda é dízimo, tá? Fala assim: o que Jesus aceitava, o que Jesus disse acerca do dízimo? Olha que pergunta interessante. O que Jesus disse acerca do dízimo? Essa é a pergunta, tá? O que Jesus disse acerca do dízimo? O que será que Jesus disse para mim e para você? Como viu onde está escrito isso na Bíblia? Essa pergunta que eu elaborei para você. O que Jesus diz acerca do dízimo? Essa é a pergunta. Você vai ver lá no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Qual a pergunta, Tom? O que Jesus disse acerca do dízimo, tá bom? Você vai lá ver o que Jesus falou. Você vai no livro de Mateus, no capítulo 23, versículo 23. E você vai tirar conclusões. Verifica na sua casa, tá? Vamos para a última pergunta desse tema sobre o dízimo, tá bom? Vamos lá para a última pergunta que eu elaborei para você. Qual é o uso, olha que pergunta que interessante que eu escrevi para você. Qual é o uso exclusivo do dízimo? Qual o uso exclusivo do dízimo, tá? Você vai lá ver no livro lá de Números, no capítulo 18, versículo 21 e 24.
qual é o uso exclusivo do dízimo. Você vai lá no livro de, como eu falei para você, no livro de Números, tá? No livro de Números, no capítulo 18, versículo 21. Tom, repete a pergunta para mim. Qual é o uso exclusivo do dízimo designado por Deus? Eu acrescento aqui mais essa pergunta. Qual é o uso do dízimo designado por Deus? Onde que você vai encontrar a resposta para essa pergunta? Você vai lá no livro de Números, tá? Livro de Números, no capítulo 18, versículo 21 e 24, tá? 21 e 24, você vai ver qual é o uso exclusivo do dízimo instituído por Deus, tá bom? Se você tem dificuldade de você achar os textos bíblicos na sua Bíblia, você abre a sua Bíblia, na segunda página da sua Bíblia tem um índice com todos os textos, todos os livros da Bíblia, e lá ele te dá a página. Você vai na página, capítulo, quando eu falo capítulo é sempre o número grandão que aparece na Bíblia, tá? E versículo sempre o número pequenininho, então fica muito mais fácil de você encontrar a Bíblia, tá? Como esse vídeo aqui ele fica no canal sempre, você sempre vai conseguir repetir, verificar várias vezes os capítulos e versículos que eu te dou. Mas verifica e estuda com a sua família, tá bom? Esse foi o tema sobre o dízimo, espero que você gostou, espero que você entendeu sobre o assunto. Que Deus te abençoe, tá? Que Deus te guarde, que Deus te ilumine, para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse canal, tá? O canal didático que te ensina a Bíblia de A a Z, para que você aprenda da sua casa, tá bom? Se inscreva nesse canal, deixa um like, para que mais pessoas possam ser alcançadas, e também para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo edificante, que ensina a você o mapa, que é o caminho, a verdade e a vida, que te conduz à salvação. O próprio Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque você será julgado nela até a vida eterna, e são ela mesmo que dá testemunho de mim. Bem-aventurados aqueles que lê, aqueles que ouvem a palavra escrita desse livro, pois o final de todas as coisas está próximo, tá bom? Então, se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de te responder. Aqui foi mais um vídeo sobre o canal, sobre vários temas do canal. O canal E aí, já orou hoje? Meu nome é Tom, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Isso é o que eu te peço, para que você deixe o seu like e compartilhe esses vídeos, tá bom? E estude a Bíblia, porque o final de todas as coisas está próximo. Estude o mapa, analise a vida de Jesus Cristo e aprenda com Ele, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Deixa um like nesse canal, se inscreva, estude, para que Deus possa te abençoar cada dia mais. E eu estarei orando por você e você ore por mim. Que Deus te abençoe. Até mais, até o próximo vídeo. Abraço, tchau!